mas no meu trabalho jornalístico, e isso difere de toda a equipe, de todos os jornalistas, todos abrangem tudo, mas cada um tem uma característica e até uma inclinação para aquilo que busca. Eu estou sempre no meio da extrema-direita nas minhas redes, é o papel que eu cumpro. Então o meu algoritmo, ele é treinado para me entregar tudo que não presta. E me entrega, eu não preciso ir atrás, aparece, meu algoritmo me entrega isso tudo. Então, eu posso dizer que as minhas redes sociais, elas praticamente só estão me entregando vídeos e imagens da caminhada do Nicolas. O que isso significa? Que eles estão divulgando muito, que eles estão usando a máquina deles de fake news, a máquina deles de rede, para divulgar em todos os perfis. Gustavo Gayer, que lá está, Zé Trovão, que lá está, como é que é o nome do cidadão? O Zuco, que lá está, o Magno Malta, que lá está, de cadeira de rodas, o próprio Nicolas Ferreira, que lá está. Então, todos esses estão a todo instante mostrando os vídeos, mostrando as imagens. E como eles têm, a senhora sabe muito bem disso, eles têm um apreço muito grande por acampamento, né, doutora? Eles adoram fazer um acampamento de verde e amarelo. Eles estão ao longo da estrada sendo acolhidos por acampamentos de pessoas que ao longo da estrada estão montando acampamentos para recebê-los. Olha isso aqui, isso aqui é um acampamento que fizeram um frigorífico, patrocinou o acampamento para fazer uma churrascada para os romeiros de Nicolas Ferreira. Olha isso aqui. Picanha da marca Bolsonaro. Tá? É exatamente isso, e não tenho o que dizer, né? O que a gente vai dizer? Então, doutora, eles adquiriram com tudo o que aconteceu durante todo o período da organização do golpe, eles adquiriram um modus operandi. Eu acho que é mais ou menos isso, né, doutora? Sim, com certeza, e até olhando essa picanha Bolsonaro aí, dá até medo de fazer mal, né, se alguma carne estragada, alguma coisa nesse sentido, né, porque só essa figura aí já é indigesta. Mas quando a gente pensa, né, nessa mobilização, e nós vivemos um cenário assustador, né, porque nós estamos num momento que teve meio que essa lua de mel do Trump com o presidente Lula e tal, que rolou a química e tudo mais, e também Lula tem essa capacidade de ser um grande negociador, e a diplomacia brasileira tem uma história muito forte, né, em termos de relações internacionais, né, uma tradição brasileira, então tudo isso facilita. E os interesses econômicos que os Estados Unidos têm, que os Estados Unidos têm no Brasil. Mas, né, se o Trump, por exemplo, virar casaca ou novamente, ou começar a tensionar de novo, a coisa vai complicar ainda mais, porque quando a gente olha para a extrema-direita, o que eu enxergo para o cenário eleitoral, é claro que Lula é favorito em todas as pesquisas, ele ainda segue forte, faz um bom governo, mesmo com as dificuldades, mas faz um bom governo. Quando a gente observa essa mobilização, é um ensaio, né, um balão de ensaio para quando chegar aí no segundo semestre, no período eleitoral. Então, a minha leitura é que o Brasil vai pegar fogo no segundo semestre, não tenho dúvida. E essas figuras ridículas, né, como Nicolas Ferreira, como essa trupe toda que está aí, não são diferentes de Bolsonaro, porque o Bolsonaro era essa figura ridícula. Era uma figura que eu não sei como que deixaram, né, digamos assim, como que a esquerda foi omissa com uma pessoa assim, que falava das pessoas que estavam buscando os mortos da ditadura militar, né? Então quem assistiu o filme Ainda Estou Aqui, tem uma palhinha, digamos assim, né, que é um filme que foi bastante visto pela população brasileira, então é legal ir pelo mundo todo, de retomar, né, para conectar com a audiência. Quando a gente vê, né, aquele horror que foi a ditadura militar, e ver uma figura como Bolsonaro, né, que, por exemplo, Rubens Paiva é um que desapareceu, então houve muitas pessoas que desapareceram durante a ditadura militar, que foram colocados os seus corpos aí em valas clandestinas, com torturas atrozes antes disso. Então, assim, se a gente for comparar, né, a ditadura militar
em crueldade, ela não deixa nada a dever ao nazismo, né? E tem aquele mito também que o Brasil é um país, assim, pacífico, cordial. Basta olhar como que foi o processo de escravidão no Brasil. Foi horrível, foi violentíssimo. Com torturas, inclusive, o Brasil tem essa herança de violência na formação social brasileira, com características específicas. Então, a ditadura militar foi extremamente cruel e Bolsonaro zombava das pessoas que perderam familiares, que procuravam, do sofrimento dessas pessoas. Ele celebrava a brilhante Ustra. Então, quer dizer, Nicolas Ferreira é um herdeiro dessa turma aí da extrema-direita, e apesar de ser essa figura ridícula, de estar lá com esse negócio de carne do Bolsonaro e todo esse discurso tosco, não devemos subestimar, porque tem ressonância em muitos setores da sociedade brasileira, né? E não só no Brasil, como no mundo. Hoje, né, o Trump fez aquele discurso ridículo, assim, atacando o mundo inteiro, né? Em Davos ali, falando do mundo inteiro, e teve uma fala extremamente racista, quando ele fala da Somália, do QI das pessoas da Somália, e humilha o povo da Somália, e desconsidera, né, toda a lógica de se há pobreza na África, isso se deve à Europa, aos Estados Unidos, a todo o processo imperialista histórico de opressão que nós temos, né, desde a Europa, né, do início dos processos de colonização, até depois dos Estados Unidos, já no auge do capitalismo, aí sendo predador das outras nações. Então, quando a gente observa isso, a extrema-direita brasileira, ela se conecta muito com esse tipo de pensamento. E ela tem uma máquina de propaganda muito forte. É uma tradição da extrema-direita. Vamos lembrar lá de Goebbels, o marketing nazista. Então, essa propaganda nazista e essa propaganda fascista, né, da atualidade, neofascista, com contornos já neoliberais, em outro contexto histórico, ela é muito forte. Então, não devemos subestimar, porque há uma parcela da população significativa que se identifica com isso, há um núcleo duro que é quase que imutável, e há aqueles que são meio, a população que é meio de centro, né, que vai, ora pende para um lado, ora pende para o outro, e que acaba definindo o processo eleitoral. E essa gente, a depender do discurso, acaba também sendo cooptada, né? Então, é uma situação bastante delicada. É importante lembrar aqui, porque a senhora falou, inclusive, da nossa passado de violência, né? É importante lembrar para as pessoas que só na Guerra da Independência morreram 3.000 pessoas. Falar em 3.000 pessoas na Guerra da Independência, que foi de 1822 a 1824, é falar em 3.000 mortos num país que tinha menos de 5 milhões de habitantes. É muita gente. É muita gente. E outra coisa, lembrar que desses 3.000 mortos, 85% eram escravizados colocados em frente de batalha. Inclusive, os senhores de escravos, que eu prefiro chamar de escravizadores, eles trocavam o que seria a obrigação de mandar o seu filho para a guerra por mandar os seus escravos no lugar dos seus filhos. Era o acordo que eles faziam com o próprio Dom Pedro, isso na Guerra da Independência. E por que eu gosto de fixar isso, gente? Não é porque eu sou professor de história, não é isso. É porque só quando eu me tornei professor de história, ou melhor, só quando eu comecei a minha faculdade de história, não vou dizer em que ano foi isso, porque faz muito tempo, só quando eu comecei a faculdade é que eu descobri que no colégio tinha me mentido dizendo que a nossa independência foi sem guerra, sem nada, sem coisa alguma. Foi só na faculdade. Porque no colégio, eu como fui alfabetizado no final da ditadura, no colégio eu ainda recebi aquela versão de que a independência no Brasil tinha sido no grito independência ou morte do Dom Pedro, que nada tinha acontecido depois, que ninguém tinha morrido, coisa alguma. Morreram 3.000 pessoas na guerra, enfrentando os portugueses que vieram para pegar o Brasil de volta. Óbvio que fariam isso. Ninguém dá um grito de independência ou morte, eles iam olhar esse continente aqui e dizer, não, o cara gritou lá, então é deles. Não, teve guerra. E nessa guerra morreram 3.000 pessoas. Então eu queria reforçar a sua fala em relação a isso. Só para a gente finalizar, doutora, essa parte da nossa conversa, eu quero trazer aqui a fala lá do acampamento deles, que confirma o fato de que um frigorífico está bancando tudo para eles. Esse sujeito aqui, ele é um ex-integrante do MST, que hoje é um militante bolsonarista.
tá? Então, vou colocar aqui. Para essa maratona até Brasília, mas a gente sabe que assim como Deus enviou o maná no deserto, a gente tem sido suprido aqui também com milagres. Olha, o pessoal está se alimentando aqui, muita gente não tinha realmente alimento, teria que ir na cidade buscar, mas a população está entendendo o que está acontecendo aqui, está se mobilizando. Esse é o espírito de unidade que nós estávamos tentando conquistar e que eu tenho certeza que está influenciando, está conectando as pessoas pelo Brasil para entender que nós precisamos libertar a nossa nação. Isso aqui é muito lindo, ver o espírito de unidade que está sendo gerado aqui, pessoas sempre trazendo frutas durante a caminhada. Eu vi hoje pessoas levando frutas, água e agora um almoço maravilhoso, porque afinal essas pessoas precisam de uma proteína consistente para a gente continuar nessa caminhada até Brasília. E eu tenho certeza que dia 25 será gigante. Vamos libertar o Brasil, acorda Brasil! Aí aqui na legenda, ele mesmo colocou, porque a postagem é dele, ele é o Pedro Pôncio, ex-MST de São Paulo, ó. Ex-integrante do MST, vamos libertar São Paulo, a face oculta do MST. Pessoal, ninguém estava preparado. Ele bota ali embaixo, como eu sobrevivi aos campos de doutrinação. Frigorífico Goiás, dou alimento para todos na marcha pelo Brasil, acorda Brasil. Tá? Então, frigorífico Goiás, não esqueçamos disso, doou essas picanhas que ele aqui gostou de chamar de proteína consistente, né? Proteína consistente, um monte de picanha, é uma coisa impressionante, né?